ficou ao meu encargo, até inicial dessa palestra, que eu faço muito honrado, né? Aproveito para dar as boas-vindas em público ao Francisco Dias, que é 6 meses já, professor de grego antigo aqui da Areté. Eu já conhecia porque nas tratativas a gente conversou bastante, enfim. E então eu acho que essa é uma oportunidade bem boa, né? Também para divulgar as novas turmas de grego antigo que a gente está abrindo aqui na Areté. Bom, eu fiquei responsável por apresentar a Areté. A Areté é Centro de Estudos Helênicos, uma entidade sem fins lucrativos, que encontra inspiração, né, na Grécia de todos os tempos, e a gente se organiza aqui na forma de núcleos, né? Então, o Francisco, por exemplo, faz parte do núcleo de idioma, né? Junto com o Caio, que vai estar acompanhando no Google Meet. O Caio é professor de grego moderno. Avisar vocês que tem uma programação bem intensa nos meses de julho e agosto. Julho a gente tem aí já na semana que vem, eu sou coordenador do grupo do núcleo de dança e música, então a gente faz bailões de danças gregas aqui nesse espaço, vai ter uma semana que vem, fugindo bastante assim da temática de hoje, mas temos cursos abertos com inscrições, curso de filosofia, grupo de estudo de mitologia, né? Os cursos de grego e de grego moderno, todos eles em período de inscrições. Tá? O que mais? Também avisar que não é fácil, né? Muitas das nossas atividades elas são dadas de forma gratuita, e então, assim, a questão de sustentabilidade para a gente é um tema sensível, e a gente está em campanha de se associar e de se tornar amigo da Areté. Tudo isso vocês podem acompanhar no site da Areté, o www.areté.com.br. Obrigado. .org.br. Bem, quero saudar o pessoal dos núcleos que estão aqui, né? O Domingos, o Stélio, e dizer o que mais. O Caio, que está pilotando o Google Meet, ele vai falar um pouquinho, vai apresentar o Francisco Dias, né? E vai contar um pouquinho aí também para o pessoal, porque a gente está fazendo em forma híbrida, né? A gente está aí com 34 pessoas online, entrando ainda, né? Então acho que o evento está bem bacana, parabéns, né? Já, obrigado. Boa palestra, e eu passo a palavra para o Caio. Boa noite a todos, Kalispera, Seoles que Seolos. Eu sou o Caio Mancini, sou professor de grego moderno na Areté, e também o coordenador do curso, né? E é uma alegria estar hoje aqui, né, apresentando o Francisco, porque o Francisco é o mais novo integrante do núcleo de idiomas. Então, é uma felicidade ter o Francisco junto com a gente, né, no núcleo, e também é uma felicidade ter o grego antigo voltando para a Areté, né? Teve muito tempo curso de grego antigo, teve um tempo que ficou sem, e agora voltando para a Areté o grego antigo. Então, estamos todos muito felizes. Então, falando sobre apresentar o nosso palestrante de hoje, né? O Francisco Penteado Dias é formado pela USP, né, no curso de letras grego antigo e português. Ele fez intercâmbio na University College of London, no Reino Unido. É um estudioso de grego micênico, grego clássico e grego moderno, além de professor de francês e professor de português desde 2019. Foi bolsista do programa de verão de estudos de grego moderno na Universidade de Atenas, que é o programa Fiespa, em 2023, e a partir desse ano, né, começo de 2024, ensina grego antigo junto com a gente aqui no núcleo de idiomas da Areté. Então, eu já quero passar a palavra para ele, porque estamos todos aqui ansiosos pela palestra sobre o linear B. A palavra está com você, então, Francisco.
Maravilha. Todo mundo me ouve bem? Vocês aqui sim, né? Quem tiver de casa, faça comentários aí online se precisar. Obrigado, Caio, pela apresentação. Obrigado, Paulo. Obrigado pela Areté, porque desde o começo do nosso relacionamento deu muito certo. A gente conseguiu montar esse curso muito rápido, montar nossa turma muito rápido. Está tudo funcionando muito bem e é a primeira vez que eu venho aqui presencialmente. Estou adorando conhecer a instituição, então também estou muito feliz de estar aqui, de ver tanta gente, alguns rostos conhecidos, outros não, para falar do assunto que eu mais gosto no universo. Então, vai ser um prazer ter vocês aqui hoje para acompanhar isso, tá bom? E também queria fazer um agradecimento especial para a professora Juliana Monzani, da Universidade da Cidade de São Paulo, professora de História, que me ajudou a montar essa palestra. Tirei algumas dúvidas muito importantes, para garantir que eu não falava nenhuma besteira aqui do ponto de vista histórico, certo? Então, eu queria só fazer um aviso prático também. Para quem está presencialmente, vai ser mais fácil me interromper se vocês tiverem dúvidas pontuais, e como eu estou aqui com o microfone, é só encontrar vocês de pronto, é um pouco mais fácil. Quem estiver online, não vai dar para fazer isso, eu sinto muito, porque eu não vou nem estar vendo as mensagens, tá? Então a gente vai represar as perguntas, e no final o Paulo vai passar elas para a gente, tá bom? Então é isso, uma ótima palestra para todos nós, muito obrigado pela presença, todo mundo que está online, todo mundo que está presencialmente, tá? Agora eu tenho o prazer de apresentar para vocês o linear B. Vamos lá. Tudo certo? Aparecendo aqui. Quem tiver de casa, manda aí para reclamações se tiver, que a gente se ajeita. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos lá. Esse foi o título que eu dei para a palestra e eu vou desmontar ele ao longo da conversa, tá? Porque eu falei algumas mentiras aqui no título, certo? A gente vai falar sobre a escrita linear B e o deciframento de um mundo, um alfabeto, entre aspas, grego, 500 anos antes do alfabeto grego. Não é nem exatamente 500 anos, nem exatamente grego, nem um alfabeto, tá? Isso de fato não é. A gente vai ver do que a gente está falando ao longo dessa conversa. Isso tudo aqui vai fazer mais sentido, tá? Eu tentei colocar no título as ideias principais que a gente vai lidar ao longo da conversa, que são três, tá? A gente precisa entender uma época, um povo e um sistema de escrita. O objeto é um sistema de escrita, tá? Então a gente precisa organizar essas ideias da época e do povo que a gente está tratando para depois conseguir falar sobre o sistema de escrita, tá? Então a gente vai fazer esse percurso. Eu coloquei itens aqui para vocês não perderem a linha de raciocínio. Então a gente precisa organizar o mundo arqueológico, certo? Que é o tempo e o povo de que a gente está falando. E aí, dali para frente, a gente entra nas tabuinhas no linear B e na história do deciframento, que é fascinante, tá? A gente vai conseguir ver com mais detalhe. Esse é o principal objetivo aqui, a gente ver quais foram as ideias geniais que permitiram que a gente pudesse ler as tabuinhas do linear B hoje e toda a novela arqueológica que se envolveu, né? Duelos de partidos e cientistas tentando defender pontos diferentes. Foi quase uma história de detetive, tá? Então a gente vai ver como isso tudo se deu, certo? Para quem nunca lidou com a Idade do Bronze, né, alguns aqui certamente já conhecem alguma coisa, é fascinante, tá? E eu espero não causar nenhum problema na vida de vocês, porque é um sintoma comum quando a pessoa começa a mexer com a Idade do Bronze, ela começar a negligenciar outras tarefas como sono, trabalho, etc. Tá bom? Então isso aí vai por conta e risco de vocês, porque é realmente viciante, tá bom? Espero que vocês gostem e a gente começa, ok? Qualquer dúvida, quem está aqui presencialmente, por favor, levanta a mão, eu passo o microfone e a gente resolve isso rápido, tá? Vamos lá. Do que a gente está falando? A gente precisa primeiro localizar, né? Sabemos que estamos falando da Grécia, quem chegou aqui de calças curtas deve saber só isso, né? Que a gente está falando da Grécia em um tempo antigo, ok? Primeiro, vamos localizar, eu desenhei uma linha do tempo aqui, eu quero usar ela de trás para frente, tá bom? Se você pergunta para qualquer pessoa que passou pela Grécia, assim, pela escola, viu alguns filmes, algumas coisas, e perguntar 2, 3 imagens que a pessoa vai ter, provavelmente a gente vai ouvir dos filósofos barbudinhos de toga caminhando pela cidade, tendo debates filosóficos, aquelas colunas, os templos com as colunas branquinhas, tudo aquilo, né? Atenas, democrática, aquela coisa toda, tudo isso são imagens do século V, tá? Ele é o século que ficou um pouco mais perpetuado na ideia geral do que a Grécia Antiga, tá? Que é, de fato, a Grécia Clássica, beleza? Tem esses outros nomes aí, o século de Péricles, que é dado em homenagem a um líder político que foi muito influente naquela época,
A gente tem aqui a Atenas Clássica Democrática, que é essa grande imagem aí de Grécia Antiga, e todos os nomes de autores, que der para citar assim, os mais óbvios, está tudo no século V também, tá? Sócrates, Platão, Eurípides, Aristóteles, Aristófanes, Tucídides, isso aí é tudo século V, tá? Essa é a ideia mais óbvia de Grécia Antiga que costuma circular por aí. E a gente não vai falar disso, tá? Eu queria primeiro localizar, dar esse ponto de referência, esse chão para a gente pisar no tempo, para depois a gente alcançar a Idade do Bronze, que é o nosso tema propriamente, certo? Nesse período aqui, no momento do período clássico, a gente tem duas forças, tá, muito proeminentes no mundo grego, que são as cidades-estado de Atenas e Esparta, ok? E também geralmente são as duas cidades que vêm à cabeça quando a gente pensa nesse período. Teve a invasão dos persas, também todo mundo deve ter visto o filme 300, né? É isso aí, século V, tá bom? Nesse momento a gente tem a ascensão, a Atenas sai dessa guerra, eles conseguem repelir a invasão persa, a Atenas sai na crista da onda do negócio, e aí começa a ter um conflito interno no mundo grego, entre Atenas e Esparta, para ver quem ia mandar no mundo grego, né? Elas começaram a expandir ali seus tentáculos, isso deu numa guerra no final do século, que é a Guerra do Peloponeso, Atenas contra Esparta e as cidades envolvidas no conflito, tá bom? Então a gente começa daqui. Esse mundo organizado com as cidades-estado, já com a divisão de poder bem estabelecida, isso é o mundo clássico, tá? Só que se isso está construído no século V, isso precisa vir de algum lugar, né? E a gente tem, então, o período arcaico, que antecede ele, que é o período de montagem dessa organização, tá bom? Que é um período em que o mundo grego já está reconhecido, a gente já consegue ver ele mais ou menos com essa cara, das cidades-estado, a língua, a religião, tudo mais ou menos bem organizado, e a organização política também se desenhando. Então, o período arcaico ele já é um pouco mais reconhecível do ponto de vista clássico, tá? Ele está caminhando para essa organização, beleza? E eu deixei esse pedaço aqui marcado em vermelho, porque muitas vezes, e principalmente na literatura, de onde eu venho, o período arcaico começa no século VIII, apenas. Sendo que se a gente for usar uma datação histórica, isso, contribuição da professora Juliana, eu agradeço, o período arcaico, já pode considerar que ele começa aqui, tá? E esse período aqui em branco recebeu um nome infeliz e complicado de Idade das Trevas, ou Séculos Obscuros, porque a gente não tem escrita nesse período, tá? Mas não quer dizer que não tivesse nada acontecendo. Para a literatura, de fato, a gente não tem nada ali. Por isso que as datações literárias começam no século VIII, que é quando o alfabeto chega na Grécia, a gente começa a ter ali registros de poesia, outros tipos de texto. Então é por isso que esse período aqui acabou esquecido. Mas a gente pode considerar que ele é o período arcaico inicial, tá? Então essa organização ali que já está dando as caras no período arcaico, ela está na fase mais germinal ali nesse comecinho, tá? Que é um período em que a organização anterior caiu, certo? Vai tudo por terra, mais ou menos, né? A gente tem uma desconfiguração do mundo da Idade do Bronze, já chego nele. A gente tem uma desconfiguração do mundo da Idade do Bronze e uma reorganização que começa a ser montada para a Idade do Ferro, para o período arcaico e depois para o período clássico. Tudo bem? Fazendo os passos atrás? Ok? Então, a gente precisa entender a gente está tratando mais ou menos de dois mundos, né? Eu estou falando aqui do mundo clássico só para fazer esse preâmbulo, para a gente não perder ele de vista, porque ele geralmente é o esteio que a gente usa para falar da antiguidade na Grécia, mas a gente quer tratar de outro mundo. Então é como se dois mundos tivessem florescido em duas épocas diferentes no mesmo lugar, tá? Isso é muito importante também para a gente não cair numa ideia talvez determinista. Eu aprendi uma palavra bonita outro dia, teleológica, de achar que as coisas têm um propósito muito determinado, um lugar exato para chegar, e justamente com a Grécia, com essa reputação que ela tem, né, de o berço da democracia, o auge da civilização, muitas vezes essas narrativas teleológicas, né, indicam para esse ponto final, esse ponto de culminância na história da humanidade, em que a gente deveria chegar, né, só que na realidade a gente tem sociedades jogando e dando cambalhotas uma em cima da outra, e momentos de pujança e riqueza, momentos de pobreza, momentos de violência, momentos de paz, e toda uma mistura que vai se fazendo e garantindo que alguém ganhe o jogo no final das contas e conte a própria história, ou tenha o poder ali em determinada área, né? E agora a gente vai querer acessar esse mundo que existiu antes, certo? Então, essa ordem que aconteceu aqui, ela estava deitada em cima de um
outro mundo que tinha existido antes, que permanece, obviamente, né? O Paulo falou da Grécia de todos os tempos, mas que precisa dialogar com esse mundo novo que vai acontecendo por cima dele. Tudo bem? E eu trouxe uma ideia do Heródoto, para não deixar de citar ele, que foi o historiador que contou a guerra dos persas, né, toda aquela história, a invasão, o filme 300, isso a gente tira principalmente do Heródoto, que escreveu um livro gigantesco sobre isso, tá? E ele começa com a seguinte ideia: Tagartopala e megalaen, tapola auton smikra gegoren. Tadepemeo en megala, proteron en smikra. Vocês estão me olhando com essas caras, porque eu estou falando em grego. Se você quiser entender o que eu falei, entre no nosso curso, tá bom? Não vou deixar de falar isso, então temos uma turma aberta, por favor. Agora, óbvio, eu vou seguir a leitura em português, né? O que o Heródoto diz nessa passagem é o seguinte: avançarei na narrativa. Isso é quando ele faz um pequeno prólogo na obra e ele diz o que ele vai começar a contar, né? Ele vai propriamente iniciar a narrativa dele. Ele diz: avançarei na narrativa, examinando indistintamente as pequenas e as grandes cidades dos homens. Das que antigamente eram grandes, muitas delas tornaram-se pequenas, enquanto as que no meu tempo são grandes eram primeiro pequenas. Persuadido de que a felicidade humana nunca permanece firme no mesmo ponto, mencionarei por igual umas e outras. Então, eu acho esse ponto de vista sensacional para a gente começar essa discussão, que é, uma hora alguém vai estar no poder, uma hora um outro povo vai estar no poder, e a gente não consegue prever nada, a gente consegue descrever e tentar ser razoável e racional na forma como a gente vai organizar toda a evidência que a gente encontra, certo? Isso é importantíssimo. A gente vai ver quais foram as ondas de poder que organizaram a Idade do Bronze na Grécia. Ok? Então, a gente parte desse ponto aqui, ó, do século XI para trás. Então, a gente veio caminhando, né, século V, século VIII, aqui a tal da Idade das Trevas, né, que é esse período em que surge a organização nova, em que cai a organização antiga. Vamos entender o que era essa organização antiga, ela que propriamente é o nosso objetivo hoje, tá bom? A Idade do Bronze é um período larguíssimo, né? Ele dura aproximadamente 2000 anos aqui, e a nossa leitura vai estar focada na segunda metade desse período, tá? Mais ou menos do 2000 até o 1000 a.C. A gente precisa entender quem é que vivia lá na Grécia nesse momento, tá bom? Então eu preciso criar dois rótulos com vocês, tá? Eu vou bagunçar eles e eu vou dizer que eu não acredito tanto assim neles no final, mas a gente não pode nem começar a discussão sem esses rótulos, tá? Usem eles como dois polos, assim, magnéticos para organizar um pouco as ideias de vocês, para a gente poder avançar, tá? Mas a gente não precisa acreditar tão rigidamente neles, beleza? Então, se são dois polos, a gente está falando de dois grupos, tá? Dois povos que habitaram essa região na Idade do Bronze, ok? O primeiro que a gente vai tratar vem de Creta, tá? Essa ilha aqui embaixo, beleza? Que são os minoicos. Já vou falar em um segundo por que eles recebem esse nome, tá bom? E eles vão interagir com os povos do continente, que recebem o nome de micênicos, tá? Quem eram, quais as características e como se comportavam, a gente vai ver agora, tá? E como vocês podem imaginar, como sempre acontece na ciência e em tudo, né, sempre tem uma guerra de narrativas, né? E, obviamente, os arqueólogos que encontraram os sítios que a gente vai discutir aqui construíram interpretações próprias para as evidências, e isso foi um embate que durou muito tempo, né? E quem tem mais força política, quem tem os projetos mais antigos, quem tem mais influência vai conseguir fazer a história colar mais do que outros, certo? Então a gente tem dois líderes dessas facções, que eu não acho que é uma palavra muito boa, mas a gente vai ver um grupo representado pelo Carl Blegen, que é um arqueólogo, que começa a atuar um pouco depois do Arthur Evans, que ele é o pioneiro desse campo, tá? Da Grécia na Idade do Bronze. Ele é o grande nome fundador dessas descobertas. E, se eu falei em povos do continente e povos da ilha, o Evans foi quem coordenou as escavações na ilha de Creta, que iniciou o trabalho ali, e o Blegen foi o que coordenou os trabalhos no continente, tá? Isso vem de um artigo muito bom, eu vou deixar as referências para vocês no final, né, que coloca justamente esse debate entre os dois grupos de arqueólogos, conforme foi se desenvolvendo a discussão ao longo dos primeiros 50 anos do século passado, então de 1900 a 1950. E o nome do artigo é bem sugestivo, é Islanders versus Mainlanders, então ilhotas contra continentais.
Então, a gente tem esse grupo representado pelo Evans, que está empurrando a narrativa de Creta, já vou explicar o que é essa narrativa, e o grupo que está embaixo do Blegen, que está tentando defender a narrativa do continente. Tá? Então, a gente já pega essas duas divisões aqui, beleza? Vamos definir, então, quem é quem, certo? Quem era esse povo que estava na ilha, que era o povo mais antigo, tá? E que foi o primeiro a dominar, ele foi a primeira potência da Idade do Bronze na Grécia, que são os minoicos. Como eu estava falando para vocês, da ilha de Creta, então quem estava ali mais embaixo, no time do Arthur Evans, tá? Que é um povo que ele costuma ser associado mais com forças da natureza, tá? Vocês podem ver aqui a iconografia, né? Animais, olha aqui um peixe, um polvo, esportes também com animais, uma espécie de salto em cima de um touro aqui que eles faziam lá, que está registrado também na iconografia, e uma presença feminina na religião muito marcante também, tá? Essa é a ideia mais simples, tosca e limitante que eu posso apresentar para vocês deles, tá? Como eu falei, vamos usar os rótulos para depois complexificar a leitura. Mas geralmente a leitura simples é: os minoicos são essa força da natureza, as mulheres sacerdotisas, etc. Tá bom? E eles são um poder mais antigo, tá? Não esqueçam disso. Já vou colocar uma linha do tempo para a gente organizar isso um pouco melhor, ok? Aí eu trouxe aqui só algumas frases para vocês verem que eu não estou falando isso sozinho, tá? Vejam só. Ali a primeira citação. A aparente falta de retratos grandiosos de líderes ou representações monumentais de divindades nos dizem algo sobre a psicologia e sociedade minoicas. Parece que o ritual é constantemente enfatizado, seja na forma de esportes com touros, procissões cerimoniais, a colheita do açafrão ou os esportes e jogos dos jovens. Tá? E reparem como a retórica é cuidadosa, né? Aqui a gente já está no século XXI. Parece que o ritual é constantemente enfatizado. A gente tem que tomar esse tipo de cuidado na hora de construir as narrativas, certo? E é justamente isso, a gente percebe pela representação que esse povo fazia de si mesmo, né? O professor Juliano sugeriu para mim a ideia de o discurso político da elite, né? O que a gente tem de representação nos palácios é isso. Era uma elite que não queria se representar como guerreira, por exemplo, e estava querendo se representar dessa forma, com essa tal proximidade com a natureza. Mas lembre-se, eles eram um poder regional, então, obviamente, lutavam também, só não tem essa ênfase tão grande, tá? E aí, o nosso segundo rótulo, agora eu volto para o continente, são os micênicos, tá? Aliás, parênteses, os minoicos recebem esse nome porque quando o Arthur Evans chegou lá, em Creta, eu vou voltar um pouco acho que eu passei muito rápido. Quando o Arthur Evans chega em Creta, ele encontra construções monumentais, certo? Esse palácio aqui, gigantesco, em Knossos, que é a capital, seria a capital antiga da ilha, certo? E ele associa isso com o rei Minos, da mitologia grega, que viria de Creta, ele teve o labirinto dele, ficou preso no Minotauro, aquela história toda, isso tudo em Creta, tá? Então Evans batiza essa cultura que ele encontrou de minoicos, baseados no rei Minos, ok? Feito o primeiro rótulo aqui, a gente segue. E os rivais deles, também não sei se é a melhor palavra, são os micênicos, que vieram do continente. São um povo mais jovem, tá? Eles chegam ali, se organizam depois, no tempo, e eles são associados mais prontamente com violência. Então, de novo, e guerra, tá? Então, parece um povo um pouco mais bélico, com representações de grandes líderes, que é o minoicos, ou faltava ou não foi encontrado, né? Não dá para saber. Mas, por exemplo, a gente tem tumbas monumentais, a gente tem essa máscara funerária, que recebeu o nome de máscara de Agamenon, que era o chefe dos gregos na Guerra de Troia, né? E foi encontrada em Micenas, que era a cidade do Agamenon, de acordo com a mitologia, né? Então a gente já tem uma diferença marcada, né? A guerra e a monumentalidade e esse apreço com a imagem dos líderes cria uma outra ideia de sociedade para a gente, tá? E aqui mais duas associações, vejam, mais duas citações. A evidência material da enorme impressão de um povo feroz e bélico que alcançava a glória pela guerra e pela caça. Essa outra citação aqui, a raça bélica do norte, que eu acho que exemplifica muito bem o discurso mais simples que a gente pode ter sobre essas sociedades, tá bom? Então, os minoicos mais antigos, o primeiro poder, um pouco mais associados com a natureza, e os micênicos, vindo do continente, mais associados com a guerra, tá? Essa é a ideia mais simples e reduzida que a gente pode ter. Aí, como
foi esse encontro, né? Aí surge a grande questão. Como eles interagiam entre si, que épocas exatamente eles estiveram no poder, tá? Como eu falei para vocês, o início desse período de palácios, né? Vocês viram o Palácio de Knossos, ele se dá aqui no começo do segundo milênio, certo? 1900 a.C., e ele está centrado em Creta, tá bom? Então, essas grandes construções monumentais aparecem em Creta muito antes do que no continente. Então, quando no continente ainda não estava surgindo essa organização nova, possivelmente os micênicos não tinham nem chegado lá ainda, os minoicos já estavam vivendo o período palaciano. A gente já tinha aquela organização mais complexa, a cultura material deles já se espalhando pelas áreas vizinhas, certo? Então, eles já estão ali defendendo o negócio deles, certo? Dominando as regiões vizinhas, dominando também é uma palavra que a gente precisa entender se é exatamente isso, né? Mas ele já demonstrando poder e influência naquela área desde o começo do segundo milênio, ok? A gente desce um pouquinho no tempo o surgimento dos centros micênicos no continente. Então vocês veem que eles são uma chegada mais recente, certo? E os micênicos, ao que tudo indica, são os primeiros gregos, tá? Com a complicação da gente usar uma definição que surge muito depois, né? Mas eles são um povo indo-europeu, vindo do continente, de onde a língua grega também vem, né? Então, a gente entende que os gregos chegam do continente europeu e os minoicos são um povo indígena, já local da região, tá bom? Que já estavam ali organizados há mais tempo. Então, em 1600, os minoicos já estão ali dominando, aparecem os centros micênicos no continente, e em 1500, um pouquinho depois, essas duas citações, Knossos atinge o seu maior tamanho e a cultura material minoica dominou o mar Egeu. Então, a primeira metade do milênio, como eu falei para vocês, né, a gente vai do 2000 até o 1000, certo? Primeira metade é minoicos, na cabeça, mandando em tudo, tá bom? Enquanto isso, o continente vai se organizando, né, e a gente fica pensando quem mandava em quem, a questão que eu quis levantar ali, né? E a opinião do Evans era muito radical, né? Ele colocava, o Evans que descobriu os sítios em Knossos, tá? O grande proponente da cultura minoica. Para ele, o continente não representava nada além de uma derivação e um ramo da cultura minoica. Ele podia falar até em colonização, tá? Então, as ideias mais preto no branco, assim, o Evans, ele desenhou o debate já nesses termos, desde o começo, tá? Isso vai impactar bastante a continuação do debate. Mas então, uma ideia fundamental é que os minoicos já estavam lá antes, certo? Diga. Isso. Você comentou que os micênicos teriam uma origem europeia. E os minoicos, há alguma indicação de qual seria a origem desse povo? Então, eu vou tentar responder, tá? Chego muito longe disso. A gente não tem evidência da língua deles, também, que já seria uma coisa. O fato da gente não conhecer a língua deles já diz que provavelmente não é uma língua indo-europeia. Então, provavelmente eles já estavam ali há mais tempo. E bate com o tempo das migrações, a chegada dos gregos, eles sendo um indo-europeu. Então, eu imagino que eles sejam um povo local, tá? Local também chegou lá em algum momento, né? Então, pode ter migrado de alguma parte em que a gente não consegue alcançar com os nossos registros. Alguém consegue dar uma resposta melhor que eu para essa pergunta? Tá tudo certo? Denominação os pelásgios, que são um povo, pelo menos que habita as ilhas, não sei se tem uma distinção, se daria para fazer uma distinção antropológica entre os ilhéus, digamos, Ciclades, que são os pelásgios, e os cretenses, talvez fossem o mesmo povo, totalmente. E deles a gente herdou os toponímios, né, como Knossos, tudo que acaba em Sos, é de origem dessa língua anterior, né? E os eteucretenses também, que são descritos em algumas narrativas, né, e aparecem também como um povo anterior à entrada dos micênios, né? Então, talvez o amálgama, Juliana talvez pudesse ajudar a gente, o amálgama seria talvez caberia aí na denominação Pelásgios. Só rápido aqui. Existem sim teorias novas em que, pela genética,
uma coisa é certa, não são não são de origem semítica, egípcia. Isto parece que é comprovado até pelas últimas descobertas em túmulos que vêm sendo feitos, não? Túmulos coletivos e fazendo comparação genética. Agora, existem teorias de que eles vieram pelo ramo da Ásia Menor. Então, eles são confundidos também com o espalhamento do que eles chamam de farmers, de fazendeiros, que foram povos também que foram indo para a região babilônica e que vieram um pouco da Ásia também. Ok? É difícil levantar algumas teorias, né, a respeito disso, mas é um estudo bem recente que vem sendo levantado e sendo colocado dessa forma. Perfeito. Certo? Gostei muito das respostas, muito obrigado. Né? Então, a gente tem essa diferença de chegada, pelo menos, para organizar aqui mais as nossas ideias. Né? A gente sabe de onde vieram os gregos, os minoicos estavam por ali, certo? De onde eles vieram originalmente, complicado saber. Mas, bom, a seguir, então, né, a gente tem o surgimento dos centros micênicos aqui, e esse momento de apogeu ali da sociedade minoica, bem na metade do milênio, e as coisas começam a virar bem nesse momento, tá? A gente tem aqui um evento que vocês vão ver que está estranho, né? Que ele está depois do 1500, mas eu coloquei 1628. Tem uma erupção em Terra, que é a ilha de Santorini hoje, mas que tem um sítio arqueológico chamado Akrotiri, que está aqui. Tem uma erupção vulcânica monstruosa em Terra, perto aqui desse ponto do meio do período, e depois disso as coisas ficam complicadas para os minoicos, tá? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, qual foi o grau da destruição, mas pode usar isso mais ou menos como marco, né? Tem um espaço aqui de 160 anos em que dá para datar, variam as datações, então não dá para ter certeza, mas a gente sabe que é perto da metade do milênio, né? E que depois disso, por exemplo, horizontes de destruições em Creta, tá? Então a gente pode pegar esse marco aí no meio do milênio, em que o jogo de poder começa a virar um pouquinho, tá? A gente tem erupção, de novo, não dá para saber com detalhe, com muito rigor o que foi que aconteceu aqui, mas na metade do milênio o jogo vira e a gente tem o auge da Grécia Micênica, tá? Então os sítios arqueológicos do continente, as grandes construções aparecem mais evidentemente, beleza? E aí entra naquele debate que eu comentei com vocês. Se para o Arthur Evans o continente era só uma derivação e um ramo da cultura minoica, para ele essa virada não aconteceu, ou aconteceu num grau menor. Então os minoicos teriam continuado sendo a grande força ali, provavelmente teve um período de instabilidade ali naquela época junto do vulcão, mas nunca teria havido essa virada, né? E o debate arqueológico foi sendo esse cabo de guerra, né? Então o continente cresceu e o continente conseguiu chegar. Quem foi responsável por essas destruições aqui em Creta? Será que foram invasores do continente? Né? Então fica esse cabo de guerra aí, depois, e o deciframento vai ser importantíssimo para a gente entender o que aconteceu aqui. Tá bom? Então, se for para a gente simplificar a ideia aqui, a gente tem os minoicos, o poder mais antigo, que está por cima na primeira metade do milênio. Então, do século II, do ano 2000 ao 1500, mais ou menos, a gente tem os minoicos em cima. Do 1500 até o 1200, 1100 ali, que é o final do nosso período, a gente tem os micênicos dando uma virada, crescendo. Eu não vou falar quem mandou em quem, tá? Mas, então, concomitantemente, tem esse declínio no mundo minoico e uma ascensão do mundo micênico, tá? Então, a gente consegue dividir tranquilamente, assim, o período. Diga. Isso aí, eu já vou me esquivar dessa pergunta, que eu sei que eu não consigo dar uma resposta satisfatória, mas a gente percebe que houve uma desestruturação do que estava da sociedade que estava sobrevivendo em Creta naquele momento. Por exemplo, a gente pode imaginar que isso deve ter afetado a agricultura. Então, se tem uma grande nuvem de cinzas, que isso pode ter complicado o plantio, pode ter havido fome, e com fome, instabilidade, invasões, uma espécie de guerra civil ali dentro, as pessoas mais pobres se organizando para tentar invadir os lugares em que tinha comida ainda. Então, é um momento de instabilidade, certo? Essa é uma das possibilidades. E aí, talvez, um poder do continente observando essa instabilidade
pode aproveitar o momento para invadir, certo? Alguém quer complementar? Certo? Então, vamos entender o que foi acontecendo agora para a gente conseguir chegar nas tabuinhas propriamente, ok? Todo esse esforço de escavação ali começou no finalzinho do século XIX com o Heinrich Schliemann, que é um arqueólogo alemão, e ele era apaixonado pelos poemas gregos antigos, e a missão da vida dele, ele era um arqueólogo amador, ricaço, ele falou, vou descobrir se Troia existiu de fato ou não. E ele foi tentar escavar na costa da Turquia e ver se ele encontrava a cidade que poderia ser a Troia dos poemas da Guerra de Troia. Né? E ele, de fato, achou uma cidade. Né? Na década de 70, tá? Em Hisarlik, é o nome da cidade moderna, mas a gente vê aqui, Troia. Ele encontrou uma cidade, mas ele é muito criticado, porque, como eu falei, ele era amador, eu também não sei como é que estava o estado da ciência, a arqueologia nesse momento, mas eu vi até um outro arqueólogo comentando que o que os gregos não conseguiram fazer na destruição de Troia na guerra, o Schliemann concluiu. Assim, ele arrebentou com os sítios arqueológicos, tinha vários estratos de cidade, a gente perdeu muita coisa ali naquele momento, tá? Mas enfim, havia uma cidade ali, na Idade do Bronze, onde poderia ter sido Troia, e ele também fez escavação em Micenas, tá? E ele achou aquelas tumbas que eu mostrei para vocês, tá? E aí, nesse momento, o Arthur Evans, que ele chega um pouquinho depois, ele é mais da virada do século, ele decide escavar em Creta, procurar os minoicos, que ele ainda não sabia se eram os minoicos ou não, e ele encontra tudo aquilo que eu mostrei para vocês, os palácios, os vasos, as pinturas. Então, a partir desse momento aqui, e como de fato ele descobriu muita coisa, e coisas muito impressionantes em Creta, a narrativa do Evans ficou dominando o debate ali no começo, certo? Então a gente tem os minoicos aqui, porque ele foi para a ilha, encontrou uma coisa um pouco diferente da sociedade micênica que o Schliemann tinha encontrado aqui, em Micenas, e ele começou a desenhar essa ideia dos minoicos através da arqueologia, tá? E os anos passam, nos anos 20, a gente tem o Blegen, que eu falei para vocês, que era o porta-bandeira do continente. Ele começa a trabalhar no Peloponeso, que é essa região aqui, e ele encontra um palácio impressionante em Pilos, tá? E ele começa a falar, não, isso aqui não é um centro minoico. Não pode ser, tem alguma outra coisa acontecendo aqui. Não dá para negar que tenha encontros entre os dois povos, mas ele fala, não é a mesma coisa. A gente precisa chegar num olhar um pouco mais refinado para entender de verdade o que estava acontecendo no continente. Não daria para a gente ter essa ideia muito simples de que o continente era só colônias dos minoicos, tá? E com isso, o que foi que eles acharam, que eu não toquei nesse ponto até agora, que é o nosso objetivo principal hoje? Escrita, tá? Finalmente, isso aqui. O Evans, quando ele partiu para as escavações, ele já estava determinado a encontrar a escrita. Tá? Isso aqui é bem a visão de mundo ali do século XIX também, né? A sociedade micênica era complexa demais, ele pensava, para não ter tido conhecimento de alguma forma de escrita. Então vem com aquela ideia clássica, né, de que não é possível ter uma sociedade complexa sem haver escrita. Então ele foi procurando escrita e, de fato, ele encontrou muita coisa, muitas épocas diferentes no extrato arqueológico e de vários tipos, tá? E a gente vai distinguir aqui os tipos mais antigos para depois a gente poder chegar no linear B, que é o nosso negócio, tá? Nas fases mais antigas, ele encontrou o que ele chamou de hieroglifos cretenses, tá? Vocês podem ver que aqui está mais perto do 2000, que é o início da Era Palaciana, ali em Creta, que ele deu esse nome porque ele achava que tinha alguma relação com os hieroglifos egípcios. Não tem, mas o nome ficou, tá? E elas eram escritas em todo tipo de material, tá? Isso aqui são selos em pedrinhas gravados, isso aqui é uma barrinha de argila inscrita dos 4 lados com texto. Tinha um uso muito variado, tinha uso religioso, só que a gente também não consegue ler, tá? Tem muito pouco texto, pouquíssimo, né? A gente ainda não sabe o que aconteceu. O linear A vem depois, tem uma relação aqui entre essas duas, mas também é bem complexo de entender, né? Isso aqui, imaginem que o Evans encontrou tudo isso aqui nas escavações dele, e ele foi muito bem em classificar, de fato, conseguiu organizar esses 4 tipos baseados em épocas e características de estilo, e a gente ficou com um quadro muito bom, muito organizado desses 3 tipos de escrita que estão aqui, né?
E aí agora a gente começa a chegar no caroço da ideia aqui. Ele encontra esses dois tipos que são muito parecidos. O linear A, ele começa a aparecer mais antigo ali, por volta do 1800, e o linear B, que aparece na primeira atestação do século XV, e ele percebe claramente que tem uma relação entre eles. Tem muitos símbolos iguais, tá? A gente vai ver bonitinho como são as tábuas. Mas ele percebe já de cara que o linear B é uma adaptação do A, porque ele vem depois e porque tem muitos símbolos parecidos. Mas as características de estilo já são marcantes. Vejam como uma das coisas que chama mais atenção do linear B são as linhas nas tabuinhas de argila, certo? Que no linear A não tem, tá bom? O linear A provavelmente tinha uso de material perecível também para escrever, a gente não sabe, tá? Eu já vou mostrar mais ou menos como é que eram esses textos. E eles tinham tabuinhas muito pequenininhas. O linear B é praticamente só tabuinhas de argila, tá? De tamanho um pouquinho maior e sempre com essas linhas aqui, tá? Organizados como se fosse uma folha pautada, tá? E aí surgiu um baita problema para os arqueólogos, porque se a gente está na narrativa do Evans de que os minoicos, esses grandes minoicos, olha, eles tinham escrita, de fato, como eu esperava, dizia o Evans, em 1939, o maior depósito de tabuinhas é descoberto no continente. É terrível. Quer dizer, é um problema terrível para a narrativa. A gente vai ver como cada um dos campos vai organizar isso, porque se a escrita era minoica, ela certamente, estou partindo do ponto de vista do Evans, registrava a língua do povo de Creta, dos minoicos, certo? E se elas apareceram no continente, a ideia do Evans, de cara, já é que aquilo tem que ser uma língua minoica. Porque se para a ideia dele o continente é colônia de Creta, essa escrita só pode estar registrando a língua de Creta. Tá? Por quê? Eu já vou avançar isso aqui um pouquinho. Todas as tabuinhas de linear B foram encontradas dentro de palácios ou nas vizinhanças. E a gente sabe, já pelo texto, eu vou explicar isso com mais detalhe, que elas são textos de caráter administrativo do palácio. Então, ela é um instrumento da organização do poder da elite. Tá? Então, não é que as pessoas estavam escrevendo diários em casa usando linear B. Você tinha pouquíssimas pessoas que dominavam esse ofício e que trabalhavam na administração do palácio. Então, é como se fosse um inventário. Tá? A gente percebe aqui já, depois eu vou mostrar, mas era organização ali. Nesse mês gastamos, sei lá, 200 quilos de azeite. Fizemos uma festa, tivemos que comprar metal tal e tal, em tal região. A gente não conseguia ler os textos ainda, mas dava para entender que era alguma coisa desse tipo administrativo. E a gente tinha esse tipo de símbolo aqui, que alguns a gente já consegue reconhecer. Vocês vejam, animais, vasos, que eram produtos ativos, tá? E eles sempre vinham com numerais. Então, eram textos que estavam fazendo contagem, a gente já sabia disso. Contagem de ativos. Beleza? Então, ele é usado pela elite. Isso é muito importante. Ele é um artefato do poder. Então, se é o poder que usa isso, ele tem que estar usando a língua do poder. Se, para o Evans, o poder do continente é minoico, a língua só pode ser minoica. Certo? E para quem defendia a independência do continente, isso aqui seria um chute nas pernas, porque como é que você vai justificar que o continente é razoavelmente independente se a administração dos palácios no continente está usando a língua de Creta? Então, a corrida pelo deciframento acabou sendo o ponto-chave daquele debate de quem manda em quem. E a gente vai ver no que isso deu. Tá? Todo mundo ficou um pouco chocado quando apareceram as tabuinhas do continente, certo? Todo mundo ficou perplexo, né? E o Ace, que é que trabalhava com o Blegen, lá no continente, falou: todos esperamos que suas tabuinhas revelarão estar em grego e não na língua minoica. Então, o deciframento era fundamental para que as narrativas continuassem organizadas da forma que elas estavam. Quem defendia a independência do continente precisava que fosse grego, e quem defendia o poder de Creta precisava que fosse a tal da língua minoica, que a gente ainda não sabe o que é. Certo? Vamos para os textos, agora, que é o que nos importa de fato. O que a gente já sabia antes de conseguir ler os textos, né? Então, o que a gente consegue organizar antes que comece o processo de deciframento, tá? Como eu falei para vocês, linear A e linear B são duas coisas diferentes, e o B é uma adaptação do A. Tanto pela questão de época, ok? Linear A mais antigo, tanto pela, assim, estilisticamente é muito diferente um do outro, então a gente percebe que são dois sistemas diferentes, e também a adaptação de símbolos, né? O linear B tem cerca de
para escrever sons, ele tem cerca de 90 símbolos e uns 60 são herdados do linear A. Então a gente já vê de cara que tem uma relação entre os dois tipos, certo? Tem muito mais material em linear B, o que permite o deciframento, porque se você tem material muito escasso, é quase impossível o estudo. Então, assim, tá muito difícil isso aqui, é pouquíssima coisa, mas dá para começar a trabalhar, né? Esse é o quadro que os pesquisadores encontraram, e esses 6.000 aqui é contando pilos. Então, é já na última década ali do deciframento, que entrou o maior depósito de todos. Então, na maior parte do tempo, eles tinham longe disso aqui para trabalhar, tá? Outra informação que a gente tinha sobre esse sistema de escrita, que ninguém conseguia ler, é que ele era um silabário, tá? Por isso que eu não disse alfabeto no título, né? Porque um alfabeto é um sistema de escrita que ele tem símbolos para todos os sons da língua. Então ele tem símbolos para vogais e para consoantes separados, ele pode unir os dois livremente. E se o sistema tivesse entre uns 30 e 40 símbolos, a gente poderia chutar que era uma escrita alfabética. Só que não. Como ele tem entre 80 e 100, a gente sabe que é um número razoável de silabário. Tá? E como o silabário ele tem símbolos para representar sílabas, ele não consegue quebrar as sílabas e recombinar, né? Então, por exemplo, se você escreve K e dá no alfabeto, você só precisa trocar a consoante e recombinar com a vogal. Num silabário não dá para fazer isso. Você precisa de um símbolo novo para cada sílaba. E aí isso dá esse número aí entre 80 e 100, e possivelmente sílaba CV, porque é o tipo mais simples de sílaba, CV é consoante vogal. Então é isso que eu falei. Dá, K, pá, na, sílabas assim. Porque se tivesse outros tipos de sílabas, ia precisar de mais símbolos, então o número ia ser um pouco maior. Por exemplo, a primeira sílaba do meu nome seria um sofrimento escrever num silabário CV, porque Fran, Cisco, tem 2 consoantes antes da primeira vogal e uma consoante depois. Então você precisaria criando símbolos para todos esses tipos de sílabas. Aqui, não, só CV. Então, pá, cá, na, ro, ri, pu, si, só esse tipo de sílaba, tá? Sabemos isso pela quantidade de símbolos diferentes, sem conseguir ler nada. Sabemos que são documentos administrativos, tá? Então, como já comentei com vocês, a administração do palácio. Lembra daquela história do leite condensado do Bolsonaro, que deu polêmica, do exército? Esse é um tipo de texto que apareceria no documento. Quantas latas de leite condensado mandamos para o exército nesse ano? Tá? Exatamente o tipo de documento que a gente teria aqui. Tá bom? Contando vinho, contando o pessoal. Essa tabuinha aqui, vocês estão vendo que esse bonequinho aqui, no final, é o ativo que está sendo contado. É um homem. Tá? Então, por exemplo, se você fosse montar uma guarnição militar, você ia anotar quantos homens foram para tal posto, o nome de quem estava comandando o quê, tudo isso aqui. Tá? Tudo isso sem conseguir ler. Beleza? E símbolos de 3 tipos, como eu falei para vocês. Fonogramas, que representam os sons, é o tal do silabário, o silabário puro. A gente tem numerais, fazem a conta do ativo que está sendo contado, e os logogramas, que são símbolozinhos que representam palavras que davam os nomes para os produtos. Né? Então você tem esse texto, e no final vai ter a coisa que está sendo contada, cavalos, porcos, ânforas, algum tal grão, vinho, tinta, o que seja, e a quantidade daquilo. Tá bom? Então é tudo isso que a gente tem, e um problema gigantesco, que a gente tem uma língua desconhecida num sistema de escrita desconhecido. A gente não sabe que língua está sendo falada e a gente não consegue ler o que está aqui. Tá? Então, a princípio, parece uma caixa preta completamente fechada. O que a gente vai fazer para resolver isso? Tá? E aí, a gente chega nesses 2 nomes incríveis, Alice Kolber e o Michael Ventris, que, lógico, teve muito mais gente envolvida no esforço de deciframento, mas esses 2 aqui foram os que carregaram o piano e tiveram as ideias mais geniais ao longo do processo. E não deve ser surpresa para ninguém, que ninguém lembra da Alice Kolber, né? Até porque o Michael Ventris, óbvio, era homem, e foi ele que finalizou o deciframento, ele que anunciou quando a Alice Kolber já tinha morrido. Então ficou muito fácil centralizar a narrativa no Ventris, e ao longo das décadas em que foi sendo contada a história do deciframento, muitas vezes a Alice Kolber deixou de ser mencionada. O nome dela está lá, mas não está dada a ênfase para o que ela fez. Vocês vão ver, é espetacular o negócio que ela fez. Que o deciframento do Ventris está baseado no que ela fez antes. Ok? Quem era Alice Kolber? Era uma professora, cronicamente exausta, como todo professor, de letras clássicas em Nova York, nos Estados Unidos. Tá? Não sei como ela conheceu as tabuinhas, certo? Mas ela trabalhava no tempo livre dela, que era quase nenhum. Então chegava em casa à noite, no final do trabalho, ela tinha algum tempo
para organizar os estudos dela, lembrando vocês que para ela poder ler as tabuinhas, precisava ter uma publicação das tabuinhas, isso demorava muito tempo, precisava fazer organização, cópia de todas as tabuinhas para ver se estava tudo certo, tudo tabelado, então era muito difícil ter acesso às tabuinhas. As de Knossos ficaram prontas antes, certo? Porque já estavam sendo escavadas desde 1900. As de Pylos demoraram muito, porque elas foram encontradas só no final da década de 30. E lembrem vocês da guerra, né? Então, tudo isso complicou muito as coisas, e eu coloquei isso aqui, que é o maior símbolo do método da Alice Kolber, que não tinha muito papel, né? Os estudos, a principal parte dos estudos dela foi feita na década de 40. Então, no meio da guerra, da Segunda Guerra Mundial, era muito difícil conseguir papel, então ela picotava tudo que ela conseguia, caixa de maço de cigarro, cartão de visita, e ela fazia cartõezinhos para ela ir tabelando as coisas que ela fosse encontrando nos estudos dela. Tá? Então, tudo isso aqui guardado bonitinho, do jeito que ela usava. A gente vai ver exatamente o que foi que ela fez. Ela era uma pessoa muito metódica, muito organizada, e ela tinha um princípio muito interessante, que a gente vai ver essa primeira descoberta dela para entender. Uma das coisas mais tentadoras quando alguém começa a fazer um deciframento é começar a tentar chutar os valores dos símbolos. Então, tentar imaginar o que um símbolo significa, qual é o som que está sendo representado por aquele símbolo, é isso que a gente chama de valor, e tentar ler algumas palavras. Você quer ler um negócio, né? Alice Kolber se recusava terminantemente a fazer isso. Ela falava, eu não vou inventar nada. O que eu vou tentar entender são o que as tabuinhas têm para me dizer. Então ela falava, eu olho para as tabuinhas e só. Não me perguntem mais nada, não falem que língua eu acho que está aqui. Ah, e se eu colocar esses valores aqui para tentar ler o texto, será que funciona? Ela falava, não, eu e as tabuinhas, só o que elas tiverem para me dizer. Tá? Esse método frio e calculista dela, e foi o que permitiu ela fazer os avanços mais impressionantes que ela conseguiu. E assim, vocês percebem, é um mistério fascinante já naquela época. Então todo mundo começou a tentar adivinhar o que estava escrito ali. Né? E tinha um cientista tcheco que já tinha sido importante num outro deciframento, que assim, já no terceiro ano ele falou que ele tinha decifrado. Eu não lembro que língua que ele propôs, mas foi isso que eu falei para vocês. Ele colocou alguns valores ali, ele achou que o texto fazia sentido, ele falou, decifrei. Né? Então a Kolber tinha ainda o ranço dessas pessoas, porque ela falava, vocês ficam inventando qualquer coisa, e eu tô aqui me matando de noite, não tenho dinheiro, tô cansada, e ela recebendo cartas dessas pessoas, falando, você acha que pode ser a língua de não sei o quê? E ela respondia no maior cuidado, não sei o quê, mas ela ficava de saco cheio. Tá? Então, vamos ver, essa na realidade foi uma das últimas descobertas dela, as mais importantes foram feitas antes, mas essa aqui é mais simples, a gente pode ver como ela usava as tabuinhas, que são essa coisa plana, assim, como a gente vai ler isso, para fazer as tabuinhas te dizerem alguma coisa, antes de tentar adivinhar o que elas estão dizendo. Um mistério que persistia desde a descoberta das tabuinhas é que a gente sabia que sempre no final a gente tinha essas duas formas dessa palavra, que representa o total. Então a gente tem várias linhas, uma tabela de Excel e uma linha final dizendo total, certo? Tinha essas duas palavras aqui e a gente não sabia o que determinava se ia ser usada uma ou outra, né? Então, o que isso está fazendo aqui? Certo? E a gente tinha essas duas, que a gente sabia já que significavam criança, e dava para pensar que provavelmente uma era menino e a outra menina, mas não dava para saber qual é qual. E o que a Alice Kolber fez? Ela percebeu, a partir das tabuinhas que registravam homens, tá? Que é esse símbolo aqui, e tem um símbolo diferente para mulher, ela percebeu que em todas as tabuinhas que tinham homem, aparecia essa forma de total, essa aqui. Tá? Então ela associou as duas e falou, bom, esse aqui só pode ser o total masculino. Né? Então ela deduziu também que se o total, ela viu que o total masculino vinha só com essa forma de criança, então essa aqui também é menino, e os animais, que também vinham em parzinhos, ela descobriu que esses aqui eram os animais machos. Tá? A outra forma, total, ela viu que ela estava sempre associada ao ideograma de mulher, logograma de mulher, e com isso ela deduziu então que quando também só acompanhava essa forma de criança, isso aqui era menina, e essas eram as formas fêmeas dos animais também. Então ela conseguiu distinguir éguas de cavalos, porcos de porcas, meninos de meninas, só usando as tabuinhas. Parece óbvio, né? Mas essa aqui foi uma das últimas descobertas. Já estavam estudando o Linear B fazia 30, 40 anos e ninguém tinha resolvido esse mistério. Então isso aqui é só para a gente começar a ver como ela estava sempre procurando as respostas no texto e nas tabuinhas. Certo? Aí aqui a gente chega no negócio mais importante. Ela decidiu já no começo, que era uma coisa extremamente difícil de provar, que era que essa língua tinha flexão. Tá? O que é uma flexão? Eu vou mostrar para vocês rapidinho.
pegar minha lousa aqui. A ideia de flexão não é muito complexa, inclusive para a gente que fala português, que é uma língua que tem um sistema organizado e bem alimentado de flexão, que é quando a mesma palavra muda de forma. Então, a gente tem a mesma construção e ela pode gerar vários resultados diferentes. Então, se a gente pegar um exemplo em português, assim, com a palavra bonito, bonita e bonitinho, isso aqui é flexão. Tá? Então a gente tem a mesma raiz, bonita, sendo transformada para gerar outras coisas. Se ela descobrisse que a língua tem flexão, ela já tinha dado um passo muito grande, né? Então ela começou a tabelar, e era isso que ela fazia com aquele montão de cartelinhas, ela começou a tabelar todas as ocorrências das palavras para ver formas parecidas. Então, por exemplo, vejam que essas palavras que eu listei aqui, elas têm a primeira metade igual. Então ela foi procurar essas coisas nas tabuinhas. E a gente sabe onde a palavra acaba nas tabuinhas porque tem um tracinho entre cada palavra. Então ela escaneou milhares, mentalmente, né? Milhares de textos, milhares, para encontrar esses grupos. E ela encontrou. E o que é mais importante aqui, e essa é a parte mais elegante do raciocínio dela, que eu acho que é a coisa mais impressionante que ela conseguiu fazer, reparem, o símbolo do silabário, ele não é transparente, certo? Então a gente não consegue saber, se você vê uma sílaba to do lado de uma sílaba tá, você sabe que elas são parecidas. Agora, se você vê um to e um tá no silabário, não tem como saber, porque o símbolo vai ser completamente diferente. Eu vou escrever isso aqui em linear B, só para a gente entender qual é o problema, que a gente estava lidando com isso. Vejam, aqui eu vou escrever bonito, bonita e bonitinho. Não dá para escrever nho, tá? Eu estou fazendo uma simplificação aqui. Mas, percebam, ela procurava esses grupinhos de palavras nas tabuinhas, certo? E a Alice Kober falou, se eu partir do pressuposto que a língua está realmente fazendo isso aqui que eu estou achando que ela fez um raciocínio igual esse, né? Então, partindo de outras palavras, ela usou do latim, a gente pode partir do português, como um silabário escreveria essas palavras. E ela parou para pensar, esse último símbolo aqui, vejam nas três palavras, que eles são to, tá? Ah, não é esse aqui não, desculpa. Oi? É esse aqui. Ela percebeu que esses símbolos do final, né, no meio, que ela chamou de caracteres ponte, eles compartilham a mesma consoante, se eles estão na mesma construção de palavra. Então, que nem aqui a gente fez boni, to, ta, ti, se for isso que está acontecendo em linear B, ela identificou que esses símbolos aqui compartilham a mesma consoante. Então ela começou a montar uma grade de relações entre os símbolos, sem os símbolos dizerem nada para ela. Tá? Parece muito simples, mas vejam a elegância do raciocínio dela, certo? E aí, a partir disso, ela começou a montar um quadro de relações, certo? Entre os símbolos. Ela percebeu aqui, vejam, palavras parecidas, certo? Reparem que elas têm o mesmo começo. Todas aqui, ó, as colunas são formas da mesma palavra. Ela identificou esses grupos, o tal do caractere ponte, que a gente fez ali o to, ta, ti, nas três palavras. Ela identificou isso aqui e falou, bom, eu posso então criar uma tabela de relações e dizer que esses dois aqui compartilham a mesma consoante. Então, se são símbolos de um silabário simples, né, consoante vogal, que a gente viu, da, de, di, do, du, pá, pé, pi, pó, pu, ela conseguia determinar quem compartilhava consoantes com quem, né? E ela fez isso com centenas, milhares de entradas, então ela tinha mais ou menos uma segurança para fazer essas afirmações, né? Vejam aqui, nesse grupo, o caractere ponte é esse aqui com esse aqui, ela faz essa assunção de que eles compartilham, de fato, a mesma consoante. Mesma coisa aqui, ó, o caractere ponte, de novo, né, em palavras parecidas. Então, ela conseguiu fazer o silabário dizer alguma coisa para ela. Vocês imaginam o trabalho que deu para fazer isso, né? E ela, como eu falei para vocês, sempre muito contrária a ficar fazendo suposições que ela não tivesse base, vocês viram que ela teve que fazer várias suposições para poder construir esse raciocínio. Então ela termina, ela coloca uma nota debaixo dessa tabela e fala, já que todas as três suposições não podem ser provadas, a figura 10 não tem validade. E tá tudo certo aqui. Depois desse ciframento a gente soube que ela acertou todas as relações. Tá? Completamente no escuro. Beleza? Então ela jogava essas coisas, essas tentativas, como vocês podem imaginar, tinha muita gente tentando decifrar, essas tentativas eram jogadas e compartilhadas entre os cientistas, e a gente já vê o que ia funcionar ou não.
e a Kober era muito boa no que ela estava fazendo, certo? E aí ela também conseguiu supor que, bom, se aqui eles compartilham consoante, na linha eles compartilham uma vogal, tá? Então ela vai criar quase um tabuleiro de batalha naval, em que você tem entradas para as consoantes numa dimensão e para as vogais em outra. Então ela conseguiu criar uma inter-relação entre os símbolos onde não tinha informação nenhuma, tá? E é isso aqui que o Ventris vai usar para fazer o deciframento dele. A gente já vai chegar nisso aqui. Okay? Pronto. Tá bom? Então esse aqui é o avanço mais importante da Alice Kober, mais difícil, né, e que foi fundamental para o deciframento. O Ventris só conseguiu fazer o deciframento dele por causa disso aqui. Tudo bem? Tá muito complexo? Deu para entender a parte das consoantes? Diga. Oi? Ah, a Alice Kober é americana, ela dava aula em Nova York, e o Ventris é inglês, de Londres. Tá bom? Certo? Então, quem foi que concluiu o deciframento? A Alice Kober morreu em 1950. Ela estava muito doente, muito amargurada. Assim, as cartas dela no final da fita são um horror, porque estava tudo dando errado. Ela não conseguia tempo livre. Ela batalhou muito para conseguir uma bolsa durante um ano, que acho que foi em 1948, que ela foi para a Inglaterra trabalhar com os organizadores das tabuinhas. E ela ficou tendo que organizar a edição para um pesquisador mais velho que tinha sido aprendiz do Evans lá atrás, que não tinha organizado ainda a publicação das tabuinhas. E o deciframento não podia avançar se isso não fosse publicado. Só que era um trabalho horrível, assim, ele bagunçava tudo, ele catalogava tudo errado, e ela ficou... Esse ano de pesquisa que ela teve foi para ficar organizando os erros dele. E até um mês antes dela morrer, se não me engano, ela mandou uma carta para ele falando, ó, eu desisto, eu não vou mais trabalhar na edição, eu sei que você fica irritado quando eu reclamo, mas, assim, tá um horror, você errou tudo, as classificações estão todas erradas, você bagunçou todos os símbolos, eu desisto. E ela morreu uma semana depois. E, pior de tudo, uma semana não, mas coisa de, assim, no máximo 2 meses. Ela nunca viu as tabuinhas de Pilos, porque teve a guerra, né? E elas foram descobertas em 39, então ficaram guardadas pelo menos o período da guerra, e depois tinha todo esse trabalho para poder publicar. Ela conseguiu se corresponder com quem estava responsável pela publicação, ela viu algumas, mas aquele corpo de milhares de tabuinhas que ia ser decisivo, ela nunca viu, porque elas vieram a público em 51. Certo? Então, horrível, assim, ela fez tudo, construiu tudo, permitiu que o deciframento acontecesse e ainda ficou esquecida da história depois. E quem escreve esse livro aqui, muito interessante, que foi onde eu tive meu primeiro contato com a história, é uma obituarista do New York Times. E ela fala que o papel dela era ressuscitar algumas pessoas. Ela diz que esse livro foi um pouco para ressuscitar a Alice Kober. E ela coloca um papel muito importante para Alice Kober aqui no livro. Tá? Depois disso, a gente tem o Ventris, beleza? Que era um arquiteto inglês, então amador, beleza? A Alice Kober estava no negócio, ela estudava, dava aula de latim e grego. O Ventris era arquiteto, era um prodígio para línguas, assim, aprendia línguas com uma rapidez absurda, e ele começou a mexer, lembrem-se, ele era inglês, né, o Arthur Evans também, e quando criança, acho, ele foi numa visita e conheceu, né, as histórias do Evans e ficou fascinado com esse negócio, essa escrita que tinha que ser decifrada, e ele começou a se dedicar a isso muito jovem já. Ele era de uma família rica, também, diferente da Alice Kober, mas, assim, nunca foi, pelo que eu me lembro, nunca foi uma pujança muito absurda. Então, ele também precisou misturar a vida ali de arquiteto com a vida de, bom, deciframento, que era um esforço extracurricular, podemos dizer assim, né, que era feito inteiramente no tempo livre. E ele deu alguns saltos também muito importantes, porque o Ventris, ele tinha aquela coisa de, se a Kober descia completamente por dentro, o Ventris olhava por fora. Estou simplificando um pouco o raciocínio dos dois, mas ele fazia o que a Kober odiava, que era ficar tentando adivinhar qual era a língua, né? E ele ficava tentando um monte de valores sonoros toda hora e vendo o que dava. Ele, inclusive, acho que foi interessante com ele, acho que ele ganhou uma bolada no mercado financeiro em 1951, e aí ele se demitiu. Falou, bom, agora, linear B, vai ser meu negócio. Então, a partir da demissão dele, ele fica 18 meses inteiramente dedicado ao deciframento, é aí que ele consegue decifrar, né? E bem, eu acho que em 51, ele mandou um questionário para os pesquisadores que estavam ali na frente do debate, e acho que ele mandou para 12 ou 10 pessoas e só 2 não responderam, né? Um era aquele cara que eu falei para vocês no começo, que achava que já tinha decifrado desde o primeiro ano, então ele falou, bom, não preciso responder nada.
e Alice Kober, porque vejam as perguntas que ele fazia. Que tipo de língua está representada no linear B? E a quais outras línguas ela pode estar relacionada? Você acha que a língua do linear B é igual ou parecida com a do linear A? Que valores fonéticos você coloca nos símbolos do linear B? Então, assim, todas as perguntas que a Kober rechaçava o tempo inteiro, tudo que ela se recusava a fazer estava aqui. Então, provavelmente ele falou isso aqui, ela até... Eu lembro se ela chegou a responder numa carta para ele ou em diários, que ela achava que isso era um esforço na direção errada. Você vai ficar tentando inventar um monte de coisa aí, testar valores fonéticos, isso não vai levar a gente para lugar nenhum. Né? Provavelmente a resposta dela seria: cala a boca, seu moleque, pega as tabuinhas e para de inventar. Certo? E ele continuou inventando, ele conseguiu decifrar precisamente porque ele inventou. Vamos ver o que aconteceu. Né? Primeira coisa, e a gente lembra que ele teve as tabuinhas de pilos para olhar, né? A Kober ficou o tempo inteiro com um número limitado de tabuinhas e de um lugar só. Ele teve acesso às tabuinhas de pilos. Né? E ele vai fazer duas sacadas fenomenais com isso. A primeira é que ele percebeu que esses 5 símbolos aqui apareciam numa frequência absurda em começo de palavra. E num silabário, como você vai escrever uma vogal sozinha? Não tem como. Então ele supôs, pela prevalência desses símbolos aqui em começo de palavra, que eles eram vogais. Porque uma palavra como, sei lá, amante, qualquer coisa assim, você precisa de um símbolo para fazer o A. Não tem muito o que inventar. Né? Muitas vezes, se a palavra tá, o som está no meio da palavra, você consegue pegar o símbolo vizinho, etc., o silabário se vira. Mas essa vogal no começo de palavra não tem como. Então ele localizou esses 5 símbolos e falou: bom, são vogais. De fato eram, ele já estava certo desde o começo. Outra sacada fenomenal dele foi usar toponímia, que é o quê? Nome de locais. E são um lugar muito bom para começar, porque eles são muito conservadores nas línguas. Geralmente o nome de uma cidade, o nome de uma montanha é uma coisa que resiste muito. Fica para sempre. Então, se um novo povo vai morar lá, talvez ele aprenda o nome que era dado para aquilo, tanto que a gente, o Brasil fala português quase totalmente há muito tempo, e os nomes de quase tudo aqui no Sudeste são palavras indígenas, certo? Exatamente isso que ele parou para pensar nesse negócio. Então, era um lugar muito bom para começar um deciframento, porque se a gente encontra algum nome aqui, provavelmente ele vai estar em registros posteriores, seja de grego, seja de povos vizinhos. Mas a outra coisa importantíssima foi que ele reparou que essas 2 palavras aqui só apareciam em Creta. E se eram documentos contábeis, pensa numa conta de telefone. Em algum lugar da conta de telefone que chega na sua casa, está escrito que ela é de São Paulo. Ou de qual cidade você vier. Então ele falou: se essas palavras só aparecem aqui, provavelmente isso aqui é nome de lugar. Porque ele localizou que essas 2 palavras aqui, com flexão, só apareciam em Creta. Então, ele foi olhar os nomes do mundo clássico para as coisas de Creta e falou: eu tenho para onde partir. Porque, como eu falei, os nomes de lugares permanecem, certo? Então, provavelmente, nos nomes que se deram para esses lugares na época clássica, a gente provavelmente tem de onde partir. Aí o Ventris começou o negócio dele. E aí o negócio agora fica legal. Ele isolou essas 2 palavras e começou a fazer aquele negócio que a Kober proibia, que era de testar valores possíveis para os símbolos. E a gente tem um outro sistema de escrita, que é o silabário cipriota, que vem bem depois, foi usado no mundo grego, e ele também tem relação genética com o linear B, porque tem muitos símbolos parecidos. Ele falou: vou testar valores do silabário cipriota e ver o que isso aqui me dá. Tá? E vocês veem, pode dar completamente errado. Por acaso deu certo. Tá? Ele pegou esses 2 símbolos aqui, ó, esse do linear B, que é parecido com o na do silabário cipriota, e esse do linear B, que parece o ti do silabário cipriota, e colocou aqui na grade, que a grade aqui já estava um pouco mais aumentada. Isso aqui é a última grade que ele usou antes do deciframento. E aqui, baseado no trabalho da Kober, que a gente já viu, né? Vejam, linhas para as consoantes, colunas para as vogais. Então, a gente sabe que todos os símbolos aqui compartilham uma consoante, certo? Na mesma linha, e na mesma coluna compartilham uma vogal. Então, ele já estava com essa grade bem organizada. E você jogando os valores aqui, o negócio vai começar a implodir. Se você tem um som, os outros vão aparecer, porque está tudo relacionado, certo? E vejam, ele pegou essa palavra e falou: vamos pegar o ti e o na, esses 2 símbolos aqui que a gente isolou, né? Vamos jogar na tabela. O na aqui em cima, o ti aqui embaixo. Se você cruza os 2, dizendo que a consoante 1 aqui é o N e essa vogal aqui é o A, que essa vogal aqui é o I, que essa consoante é o T, você ganha o Ni pelo cruzamento.
certo? Ele colocou o ti aqui embaixo, o na aqui em cima, fez a batalha naval, encontrou o ni. E ele, olhando para essa palavra aqui, falou, bom, se eu já tenho o a, que ele já tinha identificado as vogais, e eu tenho o ni, aí ele começou a pensar nos lugares de Creta, que foram preservados na língua. Vejam ainda que esse símbolo aqui está na mesma coluna, então compartilha uma vogal com o ti e o ni. Ele falou, e se isso aqui for uma escrita para a palavra Amnissos, que é um porto de Creta? A gente já conhecia no mundo clássico também esse nome. Só que precisa caber numa escrita de silabário, né? Então fica um pouco complicado. Ele precisava resolver isso aqui. Por que não estava escrito de qualquer outra forma? E estava escrito Amnisso, mas é terrivelmente parecido com o nome Amnissos, certo? E fazendo isso, ele ganhou também o mi e o so. E agora vocês veem como está dando frutos a tabela, certo? Continuou ele com o so, que ele acabou de ganhar, e viu essa palavrinha aqui de 3 letras, né? Reparem que os 3 símbolos que aparecem aqui, esse último aqui ainda não, mas o so que ele ganhou e esse aqui está na mesma coluna. Então ele consegue deduzir que esse símbolo aqui, esse chapéuzinho com pente em cima, é um no, porque ele está na linha do N, na coluna do O. Então ele ganhou no so. E qual é o primeiro lugar mais importante de Creta que a gente viu no começo? Konosso. Então, pulou na frente do Ventris o nome da capital, da cidade mais importante da ilha de Creta, usando esse método aqui. Então apareceu Amnisso e Konosso, certo? Cabendo no silabário. Isso aqui ainda não é evidência para que isso seja grego. Lembremos porque nomes de lugares ficam, né? A gente fala Paris aqui e a gente não fala francês, certo? Então, simplesmente isso aqui poderia ser um povo falando qualquer língua que mantém esses nomes que devem estar aí desde sempre. Mas, qual foi o problema para o Ventris? Porque ele estava convencido de que isso aqui registrava etrusco, que era uma língua anterior da Península Itálica, tá? Até o finalzinho ele falava, não, eu acho que é etrusco, porque evidência histórica vai me levar para lá e não sei o quê. Ele precisou explicar, né? Por que Knossos se escreveria como Konosso e por que Amnissos se escreveria como Amnisso. Ele propôs regras de ortografia para essa língua. A primeira foi que se eu tenho um encontro consonantal, a gente quebra ele e repete a vogal seguinte. Então, se você tem kno, você quebra e faz kono, que é um funcionamento bem simples de silabário. Isso acontece bastante. O japonês escreve nomes brasileiros assim, porque você não pode ter esse tipo de encontro também. Então, por exemplo, Brasil, que você tem esse encontro consonantal, escreve bura, diru, tá? Então, é exatamente o que o silabário faz. Então, tá fazendo sentido você quebrar o encontro consonantal e transformar em kono, ou mini, virar mini. E outra coisa que precisa acontecer, que também é um problema comum de silabários, é essas consoantes que ficam penduradas em final de palavra. Não tem como escrever, né? E senão você estaria criando uma sílaba complexa aqui antes, que não seria só a sílabazinha aberta. Então, o que o silabário pode fazer? Ele pode adicionar uma sílaba falsa ali. Então, escrever, por exemplo, aminisso-se, por exemplo, colocar uma vogalzinha falsa para garantir que você escreve esse último S, ou simplesmente apagar. E se isso aqui, se o que está escrito aqui de fato for amnisso e konosso, ele precisa dessas 2 regras para funcionar. Então, quebrar encontro consonantal para fazer caber no silabário e apagar consoantes finais também para fazer caber no silabário. E qual foi o problema para o Ventris? Foi que ele começou a testar os valores que ele ganhou e as palavras estavam terrivelmente parecidas com palavras gregas. O tal do total masculino e feminino, ele encontrou, né, aquelas palavras que a Kober já tinha localizado lá atrás, com a leitura de som do Ventris, virou tossô, tossá e tossô, que de fato é total, é tantos e tantas, em grego antigo. Aí ele falou, peraí. Continuou. A palavra menino e menina deu koa e koô, que em grego antigo a gente tem kura e kuros, para menino e menina. Tá ficando perigoso. E aqui ainda, essa aqui não tem como fugir, né? Tekotone e tectones, que é construtores, que vem daí a palavra para arquiteto, que a gente tem hoje, tá? Então ele começou a testar os valores dele e tentar ler as tabuinhas, e ele falou, isso aqui só pode ser grego, porque as palavras gregas foram aparecendo as pencas na leitura dele. E ele estava muito relutante, ele falou, não tem como isso aqui ser grego. Ele estava convencido que era etrusco desde o começo, e lembrem-se, né, o Evans, se a gente diz que isso aqui é grego, a gente está dizendo que a elite de Creta falava grego, ou escrevia em grego. Então,
se eles colonizam o continente, como é que a língua do continente está sendo usada para administrar os palácios da ilha, certo? Então, arqueologicamente, também é um baita problema, beleza? Mas ele continua as leituras dele, assim, não dava para escapar da evidência, de fato, era grego. Ele chegou a essa conclusão, ele estava meio cabreiro ainda, ele não acreditava muito naquilo, mas sim, quando ele estava seguro o suficiente, ele fez uma transmissão na BBC, na rádio, vou passar para vocês rapidinho aqui, dele anunciando que é grego. E, como eu falei para vocês, ninguém esperava isso. Não tinha como ser grego, porque isso ia dizer que os gregos estavam fazendo alguma coisa na ilha cedo demais, ou que se esperava que fosse qualquer outro povo. Então foi muito difícil para o mundo, de quem estava estudando isso aqui, aceitar essa resposta. Mas deixa eu passar aqui para vocês rapidinho o anúncio dele, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre o debate. For a long time, I too thought that Etruscan might afford the clue we were looking for. But during the last few weeks, I've suddenly come to the conclusion that the Knossos and Pylos tablets must, after all, be written in Greek, a difficult and archaic Greek, seeing that it's 500 years older than Homer, and written in a rather abbreviated form, but Greek nevertheless. Once I made this assumption, most of the peculiarities of the language and spelling which had puzzled me seemed to find a logical explanation. And although many of the tablets remain as incomprehensible as before, many others are suddenly beginning to make sense. As we expected, they seem to contain nothing of any literary value, but merely record the prosaic and often trivial details of the palace administration. Esse foi o anúncio. E vocês podem ver como foi difícil acreditar nisso, porque é horrível escrever grego no silabário. Se tem uma língua que vai ser péssima para você escrever no silabário, é o grego, porque assim, tudo que tem é encontro de consoante, toda hora, o tempo todo, palavras como skeptron, coisas desse tipo, antropos, sei lá o quê, assim, não dá para escrever, certo? Mas foi, né? Assim, não tinha como fugir da evidência. E o mais legal depois é que ainda havia uma certa relutância em aceitar o resultado. Pouco tempo depois desse anúncio dele, foi publicada essa tabuinha aqui, que tinha sido encontrada em Pylos, e ela tinha esses 4 símbolos aqui, que se a gente usar os valores do Ventures, a gente tem piripodê, que é a palavra na forma dual, ou seja, é uma forma específica que a gente tinha para as palavras em grego quando aparecia com o número 2, sei lá, seus olhos podiam aparecer nessa forma dual, é a forma dual de tripos, que é um caldeirão de 3 pés. E o que tem aqui? 2 caldeirões de 3 pés. Então, a partir desse momento, virou consenso que a gente estava, de fato, lendo textos em grego. Porque, assim, não tem como contornar isso aqui. Está escrito piripodê, que significa, literalmente, 2 caldeirões de 3 pés. E aqui está catalogado 2 caldeirões de 3 pés. Então, aqui acabou um pouco o debate. E aí foi outra revolução no estudo, porque agora todo mundo estava tendo que se adequar a essa realidade, a essa compreensão nova, e ler esses textos novos. E para quem gosta de linguística histórica, do nada a gente tinha um salto de 500 anos para trás do registro mais antigo da língua grega que se tinha anteriormente. O registro anterior, então, se você quisesse ver sons estranhos e etc., a gente tinha o Homero para ler, que é o registro mais antigo, são os poemas da Guerra de Troia, etc. Tem muita tosqueira lá, é mais difícil que ler Camões, é mais estranho, certo? A gente tem mais ou menos a mesma separação com Camões, é esquisitíssimo o grego do Homero, e é um prato cheio para a gente encontrar particularidades. E do nada a gente saltou 500 anos para trás com um montão de símbolo, então maravilhoso, tá? Então todas as peculiaridades históricas que a gente imaginava da língua, elas voltaram, né? Aqui, só que eu posso passar rápido, só para a gente pensar nas consequências dessa descoberta para o debate arqueológico, né? Foi o que eu falei para vocês. Vocês imaginam para quem... Desgraça. Voltou aqui? Tá aparecendo aí, Paulo? Se a gente imagina que o continente era colônia da ilha, como raios a administração da ilha está anotando as rações de azeite em grego, certo? Então, isso deu uma virada, então a evidência da presença continental em Creta ficou indiscutível. O que era? Se eles colonizaram, ou se eles só tinham uma relação mais importante no comércio, isso, o debate continua, tá? Mas é fato
que os continentais estavam fazendo alguma coisa em Creta nesse momento, alguma coisa importante, tá? Aí, o último ponto só que eu queria compartilhar com vocês são duas coisas, são coisas interessantes, né, que eu selecionei dessa descoberta, o que elas permitiram para a gente, né? E a primeira é para a gente pensar em como as tabuinhas, apesar de serem registro textual, elas revelam muito sobre a sociedade, né? Então, porque agora a gente consegue saber quais eram os nomes dos homens que estavam indo para não sei onde, quais eram os nomes das regiões. Vocês imaginem um comando militar ali alocando guarnições espalhadas pela ilha, a gente consegue saber como eles se organizavam militarmente, quais portos eles protegiam mais do que outros, por quê. A gente consegue ter um mundo de informação sobre isso. Por exemplo, como eles organizavam a produção, que a gente chama também os palácios de centros de redistribuição, né? Então, por exemplo, você tinha oficinas de tecelagem espalhadas pela ilha, você tinha que ter um cara que ia do palácio recolher, né, tantos quilos de tecido lá para levar na oficina do tintureiro. Então, a gente consegue descobrir um montão de coisas sobre a economia deles a partir da leitura. E uma coisa, que eu vou trazer uma ideia do professor Michael Cosmopoulos, que é muito interessante, ele trabalha com um sítio pequenininho que fica aqui na vizinhança de Pilos, que chama Iclena. Ele encontrou um prédio lá e ele encontrou um fragmentozinho de linear B. Então isso indica que aquele prédiozinho tinha alguma importância administrativa, porque, como a gente viu, o linear B só aparece em contexto administrativo. E o que é interessantíssimo, né? Ele falou, bom, estou em Pilos, num palácio menor, beleza? Então a capital ali da região é Pilos. Imagina como se fosse a prefeitura de São Paulo, olhando para as subprefeituras, certo? A prefeitura é Pilos, e a gente tem esses outros centros ali em volta. E o professor Cosmopoulos trabalha justamente em um desses sítios. E ele estava intrigado porque o número 9 aparece em muitas representações de Pilos na literatura. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, que é do comecinho da Odisseia, que é o poema da viagem do Odisseu, ele voltando de Troia, aquela coisa toda, se perdendo no caminho de volta para casa. Em um momento, o filho dele vai para Pilos perguntar por notícias do pai, porque o Nestor, chefe de Pilos, lembrem, o palácio que o Blegen encontrou ficou chamado Palácio de Nestor. Ele é o grande herói mitológico de Pilos. O filho do Odisseu vai até Pilos para conversar com o Nestor e falar, você tem notícia do meu pai? Faz 10 anos que ele não volta, alguma coisa assim. E na hora que ele chega lá, a gente tem isso aqui. Chegaram a Pilos, a cidade bem fundada de Neleu. Na praia, ofereciam-se sacrifícios sagrados de negros touros a Poseidon de azuis cabelos, que abala a terra. Então estava tendo um banquete ali, eles estavam sacrificando touros para o deus Poseidon. Havia 9 bancadas de 500 homens sentados. À frente de cada um estavam 9 touros para o sacrifício. Então, tem esse negócio aí desse número 9, que aparece constantemente associado a Pilos, né? Que significado a gente vai fazer disso? E ele prosseguiu na leitura, onde eu deixei o meu controle. Achei. Outro exemplo importantíssimo desse número 9 aqui, é que no trecho, sem dúvida, mais chato da poesia épica, que é o catálogo de navios, é um momento no comecinho da Ilíada em que o poeta para a narração para falar todo mundo que foi para a guerra. Todo mundo grego. Então ele fala, da cidade tal, com o comandante tal, vieram esses guerreiros, esses aqui eram bons de conversa, esses aqui eram bons de arco e flecha, vieram em tantos navios, com tantas pessoas, é gigantesco. E quando ele vai falar sobre a guarnição de Pilos, a gente tem 9 cidades, certo? Então, vieram de Pilos guerreiros, bem como de Arena, Epi, Trio, Anfigênia, Ciparecenta, Pteleu, Elo, Dório, 9 cidades. E a gente foi ler uma das tabuinhas, que essa aqui é uma das que o Cosmopoulos levanta no estudo dele, que aparece, o centro de Pilos aparece dividido entre 2 províncias, a província próxima e a província distante. Na província próxima tem 9, assim, né? Ele traz essa ideia de paisagem de memória, porque é muito difícil a gente tentar dizer que o que está nos poemas é evidência histórica, né? Mas talvez a paisagem carregue alguma memória, esse relato literário traz alguma coisa. E ele encontrou justamente 9 cidades, 9 distritos listados nessa província próxima de Pilos, e a gente tem esse nome aqui, Aipu, em grego, que o Carlos Alberto Nunes traduziu por Epi, e vejam, lá numa linha da tabuinha, a gente tem Apu, certo? E não dava para escrever esses ditongos, então isso aqui possivelmente era Aipu mesmo. Então o mesmo nome que está na poesia está na tabuinha. Então, por esses links, a gente vai tentando tapar os buracos e contar as histórias. É difícil fazer as aproximações, não dá para afirmar nada com muita certeza. Mas o Cosmopoulos aprofunda um pouco o argumento dele, e ele diz que esse sítio que ele
que ele escava, que é o de Iklena, está escrito aqui, pode ter sido Aipu, certo? Então, isso é uma das avenidas que a gente tem de estudo, tá? Aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês também foi que vários sons fantasma do grego antigo apareceram subitamente com o deciframento, né? Então, tem vários sons que a gente ou percebe eles deixando traços no grego antigo, no grego clássico, que é esse que a gente consegue ler, que tem textos mais interessantes do que tabuinhas de contabilidade. Tem vários sons que deixam algumas marcas mais evidentes, só que eles não são mais atestados na língua. E tem alguns outros sons que sumiram completamente, só que por reconstituição histórica, a gente sabe que esses sons deveriam ter existido em grego em algum momento, né? O primeiro é esse aqui, que é o de gama, tá? Que é um som de W, que não existe mais no grego clássico, mas ele durou bastante, assim, tanto que no surgimento do alfabeto, em algumas regiões, se tinha uma letra para representar o de gama. Ele foi sumindo depois, mas ele está perfeitamente atestado no grego micênico, nesse momento aqui. Então, por exemplo, a palavra para azeite, que é elaion, em grego clássico, ela está escrito como elaiwon, no grego micênico. Então, a gente percebe aqui a manutenção do de gama. Se tivesse já caído de gama nessa época, estaria atestado como elaion, de fato a palavra, só que ela está como elaiwon. A gente tem essas consoantes específicas para representar o de gama. Outra palavra é anax, que significa chefe ou guardião, e a palavra anax é uma que a gente sabe que também teria começado com de gama, apesar dela ser atestada no grego clássico só como anax, né? Eu acho que talvez em inscrições alfabéticas possa aparecer o de gama, mas de fato é uma palavra que tinha que ter o de gama, e no micênico ela está como wanaka, então representando a palavra wanax. Se o de gama já tivesse caído, a gente teria anaka. Mas o de gama está lá, bonitinho, saudável, chutando e produzindo palavras. Outra, essa aqui é a minha preferida, são as labiovelares, elas completamente desapareceram do grego clássico, não existe nem traço, e elas eram consoantes feitas ao mesmo tempo no fundo da boca e nos lábios. Então é um som de K e um som de W junto, é tipo quá, quá, quá. Não dá para saber exatamente o que era, mas era essa articulação. Em grego, todas elas foram para frente da boca, então elas viraram ou T, ou D, ou B, tá? Então correram para frente. E aí, por exemplo, a gente tem a palavra basileus, que significa rei, em grego clássico, que ela já veio para frente da boca. Está nos lábios. A labiovelar ficou só labial. Só que em grego micênico, a gente não tem escrito basireu, que é o jeito de escrever basileus, a gente tem quasileus. A gente tem evidência aqui da labiovelar. Essa é a minha palavra preferida do linear B de longe, significa pastor, né? E em grego antigo, a gente tem a forma bukolos, que é aquele que guia os bois, né? O bu aqui é boi, a palavra original tinha uma labiovelar, então era guos, uma coisa assim. E está escrito aqui, guokolos, com essa série de consoantes específicas para representar as labiovelares. Então elas que a gente sabia que existiam por reconstituição histórica, porque, por exemplo, no latim ela se mantém, certo? A palavra para os nossos quem, o que, em português, isso era uma labiovelar, né? A gente ficou só no fundo da boca, que, mas em latim era quis, quid. Então a gente tem a labiovelar ainda. Essas palavras todas, aqui em grego, a gente sabia que teria sido uma labiovelar e que veio para frente da boca ao longo da história. Mas o que a gente percebe aqui, elas estavam no fundo da boca, elas estavam, mentira, nos dois pontos ainda na época micênica. Tá? Outros dois fatos interessantes são coisinhas que a gente consegue saber que é um dialeto oriental, já, de grego. Então isso diz que a separação de dialetos de grego já tinha acontecido nesse momento, porque a gente tem algumas formas como hiereus, que significa sacerdote. Se o dialeto fosse ocidental, a gente teria hiareus. Então a gente já sabe um pouquinho da afiliação genética desse dialeto, que é o grego micênico. Tá? Também as terminações verbais que variam, a gente sabe pela terminação que o micênico é um dialeto oriental. E a gente tem casos, isso aqui vai para os meus alunos, que tinham sumido no grego clássico, que são coisinhas que a gente coloca no final da palavra para explicitar o papel dela. Né? E a gente tinha uma terminação específica no grego micênico para quando uma coisa era usada para fazer outra. Então, se você tem uma camisa preta, uma camisa de preto, você pode indicar que ela foi pintada de preto, colocando um pi no final. Isso sumiu no grego clássico. Mas a gente tem esse pi aparecendo para caracterizar outras palavras, justamente no grego micênico. Ele já tinha sumido, depois a gente tem esse caso instrumental que sumiu, o grego clássico tinha outras maneiras de fazer isso, né? Mas o pi está lá, bonitinho.
Então, uma carruagem com rédeas, você coloca esse pi aqui no final da palavra rédea, que é renia, você tem raniá. Então, a gente conseguiu ver a cara desse dialeto com tudo. Isso aqui é a parte interessante para quem gosta de linguística histórica, como eu falei para vocês, né, que a gente teve esse salto de 500 anos, apareceram todas as coisas maravilhosas aqui, as labiovelares particularmente, porque elas já tinham completamente desaparecido, elas estão lá preservadinhas. É interessantíssimo. Diga. Qual parte? Ah. Uhum. Você diz as tabuinhas? Sim. O disco de Festus é hieroglífico, então ele é anterior. Ele é bem anterior. Ele está tá muitos slides para trás, eu não vou voltar. Mas o disco de Festus é das formas mais antigas. É o hieroglífico que a gente não consegue ler ainda. Não. O disco de Festus é bem mais antigo. Tá? Ele é hieroglífico. Não. Tudo que vem... Eu vou voltar lá, acho que vai valer a pena. Aqui. Estão espalhadas. Eu não sei exatamente onde estão. Tem algumas na Inglaterra, obviamente, porque foram os ingleses que iniciaram a escavação ali. Pilos, tem muita coisa nos Estados Unidos também, porque também teve equipes de escavação importantíssimas. Juliano, você sabe? Então, espalhado pelo mundo. Acho que geralmente quem faz a escavação acaba levando para o seu museu. Tem tudo isso que a gente quer ler ainda. Certo? Exatamente. Então, Creta gerou todos esses tipos de escrita. Né? A ideia que a gente tem hoje é que os gregos do continente chegaram lá, viram a escrita, tem uma questão se foi criado no continente ou em Creta, mas que os gregos encontraram, o povo micênico encontrou a escrita minoica e falou, vamos usar para nós. E eles usaram aquilo para escrever a língua deles, grego. Tudo que vem antes do linear B a gente não consegue ler. E provavelmente não vai conseguir ler porque tem muito pouco material. Então, o linear B, por exemplo, tem 4 vezes mais do que o linear A, e acho que 60 vezes mais do que o hieroglífico. Então, é pouquíssima coisa para você conseguir fazer um avanço. E se a gente troca os linear B e coloca num texto em linear A, a gente pega os símbolos e usa os valores, também não diz nada, porque a gente não conhece aquela língua. Né? Então, a gente está nessa sinuca de bico aí que não tem muito o que fazer. Tá? Aí eu vou voltar aqui para o final, eu só queria deixar uma reflexão com vocês. Eu falei que eu não ia exagerar nos rótulos. Essa é uma reflexão aqui, dessa autora, Preston. A própria aplicação dos termos minoicos e micênicos para as populações de Creta do continente, respectivamente, é potencialmente enganadora. Então, não fui eu que falei para vocês que os micênicos são só guerra e os minoicos são só florzinhas e dancinha e polvo. Tá? Esses termos foram cunhados no início do século XX, quando correlações simplistas demais foram feitas. Então, vamos tomar cuidado com minoicos e micênicos, né? A gente entende mais ou menos o que é o quê. Minha bibliografia completa com uma pasta com PDFs está aqui, só vocês escanearem, ele vai levar vocês para um documento com a bibliografia e tem o link para a pasta com os PDFs no final. E esse sou eu, ano passado, quando eu estava estudando em Londres, eu fiz questão de atravessar a cidade para ir até a casa do Michael Ventris, tirar uma fotinho com a placa dele. Tá bom? Parei por aqui. Era o que eu tinha para vocês hoje. Tá Muito bom? bem. Muito obrigado. Quero agradecer o rigor no horário, né? Que ele terminou em 1h30, cronometrou. E aí a gente tem um tempo para perguntas. Se vocês quiserem fazer, pega o microfone. Seu, Paulo. Como que faz para ver a correspondência entre uma palavra escrita e o som dela? É extremamente limitado. Então a gente tem que usar. Você deu bastante exemplo de palavras escritas com sua expressão fonética, né? Como se chega a isso, desde que são línguas que não são mais faladas? É comparação com o grego. Então, o benefício que a gente tem aqui é que a gente sabe ler grego. Então, o que a gente precisa fazer? Muitas vezes, ler tabuinhas em linear B é uma ginástica mental, porque, como eu falei, o linear B é horroroso para escrever grego. Então, você precisa ver todas as palavras possíveis que poderiam ter sido escritas ali em grego. Então, se você pega, por exemplo, patê.
Está escrito ali, uma sequência de 2 sílabas, né? Nessas aqui. Você lê patê, isso pode ser em grego antigo pantes, que significa todos, apagando a consoante N e a consoante S, ou pode ser também pater, apagando a consoante R no final. Então você tem que fazer malabarismo usando as regras de ortografia que o Ventris supôs. A gente tem que continuar usando elas e ver se cabe nas palavras em grego. Apagando os ditongos, apagando as repetições de consoante. Só que é isso, como a gente conhece o grego antigo, a gente fala, isso aqui parece com tal coisa, né? E outra coisa que deve ter confundido vocês aqui um pouco, né, é que, por exemplo, passireu, essa palavra que seria bacileu, está escrito com pá. Outra coisa que a gente percebeu foi que você só tinha um grupo de consoantes usado para escrever palavras com sons parecidos. Então, por convenção, a gente escreve que essa série de consoantes aqui é pá. Deixa eu ver se tem um pá aqui. Não tem um pá aqui. A gente vê que essa série de consoantes, ela era usada tanto para escrever o pá, quanto as consoantes parecidas, como pá ou pá. Né? Então, por convenção, a gente escreve com P, mas não é que o símbolo representava o pá, ele representa todos esses sons. Ele representa pá, pá e pá, certo? E também todos os ditongos possíveis. Então, pai, paz, coisas desse tipo. Né? Aqui também, esse co, que a gente padronizou o que, ele pode ser o, go, go, com uma aspiração, isso não estaria sendo representado. Né? O ra aqui também, a gente sabe que tem só uma série de consoantes para representar tanto os sons R quanto os sons L. Por convenção, a gente colocou o R ali, mas é um símbolo que serve para os dois. Então, isso aqui poderia ser eraion ou elaion. Só que aí você vai usando o contexto, né? Se isso aqui tiver do lado do símbolo para azeite, você sabe que isso aqui tem que ser elaion. Oi. Cadê o outro? Vou tentar com um só. Não, tá indo, né? Dando para ouvir. Sim, essa foi o primeiro desafio da Kober, que era encontrar evidências só nos símbolos. Obrigado. Se eles mexiam na lógica das palavras, na lógica das frases, e foi o que ela encontrou, sem conseguir ler. Então, o funcionamento do grego é muito parecido, do grego clássico é muito parecido com o latim. Então, a questão dos casos, a organização das frases é bem parecida. O problema é que a gente não tem quase verbo nenhum, né? Porque é uma lista de ativos. Então, a gente tem muito substantivo, muitos nomes, nome de lugar, nome de gente, que é um problema também, porque diz pouco sobre a língua. Né? Como eu falei, o nome de lugar é muito conservador. Verbo, que seria lindo ver o sistema verbal aqui, também não tem. Então, acho que a frase mais longa que existe em Linear B tem, tipo, 25 palavras. Alguma coisa assim. Então, o texto é muito pobre, mas os sonzinhos já aparecem, é muito legal. Certo? Você tem o microfone aí? Tenho 2 perguntas. A primeira eu fiquei um pouco confuso quais são as línguas mais antigas que a gente conhece, porque eu achei que a gente conhecia o hieroglifo, né, a partir da Pedra de Roseta, assim, então se puder explicar um pouco se a Pedra de Roseta também ajudou alguma coisa, e se a gente conhece alguma coisa de hieroglifo, fiquei um pouco confuso. Eu acho que a forma de escrita mais antiga de que a gente tem notícias são as da Mesopotâmia, que é do ano 3000, acho, lembra que isso aqui é do 1500 ao 1200, né, que a gente tem sumério e acádico, que são as línguas da Babilônia, e a gente consegue ler. O sumério eu não sei se está decifrado, Juliana, você sabe? Tá, o sumério não está decifrado, mas eu acho que a forma de escrita mais antiga que a gente tem registro são as da Babilônia, e conseguir ler o acádico, tá? Só para todo mundo lembrar que um sistema de escrita não é uma língua. Então, o mesmo sistema de escrita pode ser usado para ler várias línguas diferentes. E esse era o mistério aqui no Linear B. Que língua está sendo escrita aqui? Pensa que o alfabeto latino é usado para escrever quase todas as línguas do mundo hoje. Né? É um sistema para várias línguas. Então, o egípcio, eu não sei a datação também, mas é a idade do bronze, tá? Mesma coisa. E eu não sei de outras regiões do mundo. Eu não sei de quando é o sistema de escrita chinês. No contexto indo-europeu, que são essas línguas aparentadas do grego, se eu não me engano, eu não sei se tem alguém do Geleia, do nosso grupo de estudos aí acompanhando online, vai poder dizer melhor. Gelié é o nome do grupo, tá?
Grupo de Estudos de Línguas Indo-Europeias Antigas, é que a gente confunde com geleia, às vezes, não é esse o nome do grupo, tá? Eu acho, tô chutando, que a Indo-Europeia mais antiga que a gente tem é o hitita, que é a língua do o império que dominava a área da Turquia, atualmente, que é de onde seriam os troianos, tá? E tem uma inscrição que quase certeza, tem uma tabuinha lá também, que era escrito num sistema derivado do cuneiforme babilônico. A língua dos hititas é uma língua aparentada ao grego, que inclusive tinha outra consoante misteriosa que apareceu no deciframento do hitita. Eu acho que é o registro mais antigo de língua indo-europeia que a gente tem. No mundo eu não sei dizer. Tá, a segunda eu não entendi, não sei se eu perdi, mas por que a premissa era que Creta era quem dominava o continente, não o contrário, assim? Arthur Evans, o cara que escavou em Creta primeiro, empurrou muito essa narrativa, e a gente tem o que ajuda os cretenses nessa construção dessa ideia, que é que eles são mais antigos, né? E eles tiveram influência no continente durante muito tempo. Então, pelo menos na primeira metade ali, não dá para argumentar que os micênicos tivessem alguma influência muito grande, né? Porque eles estavam começando a se desenvolver na primeira metade do milênio, né? Então eles estavam lá antes. Aí a questão é, naquela virada, que eu usei o vulcão para ser o marco, o que acontece com a relação de poder depois daquilo, né? Mas a influência do Evans, certamente, que ele foi o grande pai da arqueologia grega no Egeu na Idade do Bronze, e ele estava sempre puxando a narrativa dos minoicos, foi isso que ficou, tá? Diga, Diana. Outra coisa também, lembrar que na história, na historiografia, se usava o Tucídides, e o Tucídides diz que os dórios, os gregos, chegam só em 1100. Então, junta isso, a arqueologia do Evans e a tradição historiográfica, assim, não pode ter grego antes de 1100. Então, aquele ali é uma colonização cretense. Né? Obrigado, professor. Alguma aqui? Curiosidades mais gramaticais. Eu notei que, mesmo antes da descoberta, era muito fácil separar as palavras através de silabários. Existia algum simbolismo gramatical para separar as palavras? E como você sabia que terminava a frase? Porque linear, eles faziam por linhas, não? Diferente até mesmo da hieroglífica, que falaram do próprio disco, onde era espiralado, né? Onde ele seguia pela espiral. A frase, ele terminava a espiral, terminava a frase. Mas nesse caso que ele era, onde terminava o parágrafo e como se separavam as palavras? Opa, tá dando para ouvir? Gente, eu tenho uma tabuinha. Falei para vocês que a Idade do Bronze faz a pessoa parar de tomar conta do sono. Eu fiz isso de madrugada um dia, não me arrependerei um pouco, mas está aqui para vocês darem uma olhada. Eu copiei uma tabuinha de pilos com um bloco de argila em casa. Vocês vão conseguir ver as coisas que eu estou apontando aqui. Isso ajudou muito no deciframento, com certeza, que é que eles separavam as palavras no linear B. Tá vendo esse tracinho aqui pequenininho? Isso é um final de palavra, certo? E a gente sabe que uma linha acaba quando aparece a conta, né? Então, quando aparece o objeto e o número, a gente sabe que a frase acabou. Porque estavam sempre sendo contados objetos ativos, né? Então, aqui vai estar P e poder, então, dois caldeirões tripés, né? Aí continua a frase, então, provavelmente vai falar de cortar ou feito em tal região, temos dois desses, certo? E aí acaba a frase, certo? E é desse jeito. Então, por exemplo, as frases são muito... É quase como um bloco de notas, tá tudo muito abreviado. Como eu falei, as frases são sem graça. Então, para quem quer estudar sintaxe, sistema verbal, você não tem nada, né? Tonicidade quer dizer nada. Nada. Os acentos, inclusive, não tinham nem no grego antigo. Isso aqui, Eles perfeito. foram desenvolvidos depois. Então, o que a gente tem de Homero, etc., os primeiros textos não tinham acento. Eles não faziam separação de palavras no alfabeto no começo. O linear B fazia. E, assim, sorte a nossa, porque eles podiam muito bem ter escrito sem as divisõezinhas ali, e isso teria dificultado muito o deciframento, né? Então, as frases são... Eu não tenho nenhuma transcrita aqui. Eu posso ver se eu estou arrumando no meu caderno. É tipo 2 quilos de tecido tingido de vermelho na oficina do... sei lá, e um nome, do José.
Ponto. Aí tem lá o símbolozinho do artigo têxtil e a quantidade. Só isso. Então, geralmente você espera o símbolo, você sabe que a frase acabou ali. Certo? E essa tabuinha aqui, essas mais longas, elas são informação temporária. Geralmente, isso aqui era um pedacinho de informação que era recolhido em uma visita. Então, você imagina, o fiscal ia lá na oficina, anotava, levava isso para casa, para o palácio, e o escriba depois, ele ia fazer uma tabuinha dessas, né? Dessas de pé, organizando tudo. Isso já é contábil. Tudo é contábil, porque geralmente é uma informação parcial, então eu registro a minha visita na oficina do José, levo para o palácio, aí o escriba vai ver o que todos os oficiais levantaram e tudo que a nossa equipe têxtil está produzindo em volta da ilha. E aí você, aqui eu acho que não tem, mas vai ter o tossô no final, aquela palavrinha que a gente viu que conta o total de tudo. Então, essas aqui organizavam informação parcial. Essas aqui são as tabuinhas finais. Certo? Perfeito. Algo aqui na sala? Algo do online, Paulo? Já passamos do horário também. Oi. Ah, perdão. Tá bastante, aqui no chat também tem gente pedindo. Depois, se você deixar com a gente distribui. Tá? Bom, vamos encerrar pelo adiantar da hora. Quero agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Francisco. Alguma pergunta do chat, Caio? Não. Aqui não. Não Quero tem agradecer pergunta. o Caio também, que ficou gerenciando o Google Meet. Francisco, é um prazer. Seja bem-vindo à nossa casa. Pelo interesse. Espero que todos tenham Prazer. gostado. Imagino que sim. De casa. Obrigado pela presença abraço. mais uma vez e boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Muito obrigado.